A forma com que nós tratamos a nossa mãe na vida é a mesma forma com que a vida nos trata. Esse é o tema da live de hoje, onde eu vou trazer aqui exemplos de atendimentos dos clientes para que você possa te ajudar nessa reflexão em cima dessa frase. Então veja bem, a forma com que nós tratamos a nossa mãe na vida é a forma com que a vida nos trata. Então esse é um trabalho de aprendizado dentro das leis sistêmicas, esse trabalho de organização, de você voltar para a sua casa, voltar para a sua casa interna, voltar o seu olhar, entender qual que está sendo o olhar em relação à sua mãe, como você vê a sua mãe, quais são os sentimentos que você tem em relação a ela, o que te faltou na infância, como que você está significando tudo isso, porque a forma que você vê isso, que você observa e com que você trata a sua mãe, a forma com que você vê a sua mãe é a mesma forma com que a vida te trata. Então, vem comigo, vamos seguir junto nessa conversa e eu vou mostrar aqui também um exemplo de um atendimento que traz esse tema, hoje num contexto um pouco mais diferente do que eu venho trazendo, mas para que você sim entenda isso, entenda esse significado da mensagem que eu quero dizer. E olha só, o porquê que é tão difícil filhos deixarem a casa, filhos deixarem a mãe, filhos deixarem de seguir a sua própria vida e partir. Essa dificuldade, ela se encontra porque existe uma cobrança ali ainda da criança. Então, enquanto ela fica, ela cobra algo da mãe, ela exige algo da mãe, ou ela tem uma obrigação, um dever, uma culpa de salvar, de ajudar, de contribuir, de não deixar sozinha, ela tem aquela responsabilidade. Então, existem vários cenários, né? O cenário ali é onde ela vê como sendo maior do que a mãe. Eu dou conta, eu cuido, eu salvo, mãe, deixa que eu faço, mãe, deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido de você. E ao mesmo tempo pode haver também um olhar de filho de ser ainda muito criança, fica ali para receber, eu quero mais de você, mãe, eu quero mais amor, eu quero mais carinho, eu quero mais atenção. Então cada história compete a cada pessoa tem a sua história e sistemicamente a gente constrói isso e a gente entende isso dentro das nossas gerações. Por que sistemicamente? Porque a gente olha para as leis sistêmicas. Então a primeira lei é a lei do pertencimento. Entender de quem você veio, a que sistema você pertence, ele é muito importante. Então veja bem, o nosso primeiro contato, nossa primeira relação é com a nossa mãe. Nós ficamos ali sendo gerada por 9 meses. Esse é o nosso primeiro contato, nosso primeiro relacionamento. E ali nós recebemos as nossas primeiras manifestações das emoções. Porque o que a nossa mãe sente, nós sentimos. Então, às vezes, a nossa mãe sente medo, sente insegura, sente felicidade, sente tristeza, sente preocupação. Então, assim, aqueles sentimentos que a sua mãe sente, de acordo com a história dela, do contexto dela, de alguma forma a criança também sente. E essa criança, ela vem no intuito de compensar algo em relação a essa mãe. Ela vai nascer, ela vai salvar a mãe, ela vai se sentir maior que a mãe, ela vai ver a mãe como sendo fraca e ela vai se sentir maior. Se ela tem essa postura, principalmente quando ela vai para a vida, ela estuda mais, ela vai se sentir numa posição ainda muito maior do que a mãe. Ou então, de repente, essa criança vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir pequena, vai se sentir diminuída, fica ali para tomar, receber, ou essa criança vai, de algum medo, ter as mesmas representações, as mesmas situações, isso com a vida, ou a vida vai tratar ela dessa forma para que haja ali algum aprendizado. Então veja bem, o que faltou na sua infância? Você percebe que falta algo, sente que faltou algo da sua infância? Que algo que é esse? Qual que é a exigência que você tem hoje em relação à sua vida? Então esse papel da gente voltar e tomar a mãe, isso vem dentro das leis, das ordens do amor, das leis sistêmicas. Então saber a que sistema você pertence, saber qual que é a sua ordem. E aí é onde muitos filhos, quando começam a crescer, ou mesmo quando criança, inconscientemente, eles passam ali já a exercer um papel de cuidadora. Eu atendi uma criança, atendi uma cliente que ela fala que desde
quando criança, ela já veio muito esperta para o mundo. Ela lembra que com 2 anos de idade, ela era caçula, a irmã dela mais velha chorava muito e ela lembra de já ficar ali balançando a rede para a mãe. Então ela já veio com uma atitude de mais postura, de mais apoio, de mais ajuda ali, tanto em relação à mãe como à irmã. O que aconteceu com essa cliente ali na fase adulta? Ela se tornou a mãe da mãe e a mãe da irmã. Então, essas inversões de ordem, e aí toda uma história se explica, como se explicou na história dessa cliente, quando ela foi construída, toda essa inversão de ordem, toda essa desorganização adoece uma família. Adoece a pessoa, adoece a família de origem. Então, esse voltar para casa e retomar a mãe é um trabalho que eu vejo ele como sendo primordial nas nossas vidas, independente da fase que você esteja. Então, quanto antes você chegar a esse conhecimento, melhor fica. Por quê? Hoje, nos meus atendimentos, o que eu mais tenho visto são clientes parando em determinado momento da sua vida, ou seja financeira, ou seja profissional, ou seja em relação aos relacionamentos. Então, e eu não preciso nem ir até os clientes, eu tiro pela minha história mesmo. Então, toda essa busca, todo esse autoconhecimento que eu fui atrás, foram para resolver questões minhas. E ao resolver as questões minhas e ao entender tudo isso, com muito estudo, é onde hoje eu compartilho e contribuo com outras mulheres, para que elas realmente possam entender que existam algo mais e para que haja um despertar, para que ela também busque algo mais, porque quanto mais tempo você fica lá na dor, no sofrimento, mais você perde tempo de vida. Então esse é meu trabalho aqui, certo? E aí quanto mais nós tomamos a nossa mãe, nós ficamos mais femininas, mais criativas, mais abundantes e mais mulher nós nos tornamos. Mais mulher sim, porque nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher, nós somos do sexo feminino, temos a essência feminina, mas se tornar mulher é um passo que ao caminhar na sua vida é preciso que você aprenda, que tenha um aprendizado. E muitas não aprendem com suas mães, muitas acabam tendo ali, vivendo um momento de, ainda como pequena, diante das mães, tomando algo, esperando ainda por algo, é onde existe um desequilíbrio de troca, e muitas, a maioria, elas não receberam isso da mãe, elas não aprenderam. E quando a gente olha nesse contexto, quando a gente constrói esse contexto, a gente vai para a história da nossa mãe, vai para a história da nossa avó, e a gente vê que também elas não receberam, e elas não conseguem dar. E hoje no mundo mais evoluído, com mais informações, com mais possibilidade que as crianças cresçam, se desenvolvam, existe aquela percepção da criança se tornar arrogante acima da mãe, da criança ser maior em relação à mãe. Então, me diga aí o seguinte, se essas palavras fazem parte do seu vocabulário, que é reclamar, assumir, adotar e reivindicar. Essas palavras fazem parte do seu vocabulário? Você, no dia a dia, você tem reclamado por algo? Quando a gente reclama, a gente está clamando 2 vezes, a gente está reforçando aquilo que a gente exige do outro. Reivindicar. Você tem reivindicado algo da sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, ainda com a sua mãe, ou até mesmo com o seu dinheiro? Você tem adotado pessoas na sua vida? O que é adotado? É aquela amiga, aquela amiga, ou uma pessoa que é muito querida e você fala é como se fosse da família e você cuida dela com um carinho, com uma atenção muito grande. Você adota familiares seus sendo parte da sua família, você trata eles como sendo sua filha. E você também, assumir, você tem assumido responsabilidades que não são suas? Você tem aquela mania de dizer, pode deixar que eu resolvo? Deixa comigo? Ou de repente você nem pede para deixar, para que você resolva, você simplesmente toma a frente e vai? Esses são comportamentos seus? Porque se essas palavras estão no seu vocabulário, se isso são comportamentos seus,
Todas essas palavras são sinônimos do verbo arrogar. E toda vez que a gente faz isso, nós estamos arrogando. E a gente arroga no intuito de estar colaborando, de ser boazinha, de ajudar. Mas toda vez que a gente faz isso, a gente toma uma postura posterior a essa pessoa. Toda vez que a gente arroga algo, nós estamos querendo dizer que nós somos maiores do que aquela pessoa. E geralmente a gente é maior no nosso trabalho, nós somos maior na nossa família de origem, maior que os nossos pais. E quando você veio depois, você é menor dentro da sua ordem, você veio depois, você é menor. E você arroga, sendo maior do que eles, você vai perder força. Você não vai aguentar isso por muito tempo. E aí, se tudo na sua vida está pesado demais, algo tem acontecido. Então, preste atenção nesses sinais. Porque toda vez que a gente cuida dos nossos pais, que a gente desrespeita os nossos pais, que nós julgamos os nossos pais, que nós desobedecemos os nossos pais, nós nos tornamos também arrogante em relação a eles. E a gente tem uma tendência muito de querer educar os nossos pais também. De repente a gente aprende uma educação financeira e quer educar os nossos pais. Então, voltar para casa, voltar para nossa criança, perceber qual que é o significado da nossa história, das nossas exigências, é necessário para que a gente retome a mãe. E às vezes é preciso sim, nesse retomar a mãe, talvez você precisa dizer algumas palavras. E essas palavras talvez poderiam ser: eu recebo você como a minha mãe. Ou poderia ser: mãe, você é grande, eu sou pequena. Ou também poderia ser: mãe, eu me rendo. Poderia ser também: mãe, eu deixo você em paz. Ou poderia ser: avó, eu desisto de educar a minha mãe. Então pode ser que existam dentro da sua história, dentro da sua comunicação, que você precisa dizer algumas coisas. Mãe, sinto muito, é grande demais para mim. Mãe, agora é comigo. Mãe, eu cresci, eu dou conta. Então, qual frase você sente que você precisa falar para sua mãe? Que você precisa? Porque a forma com que você vem tratando a sua mãe, olhando a sua mãe, é a forma com que a vida te trata. E aí eu quero te trazer um exemplo de um atendimento de um cliente. E hoje eu não vou entrar muito no detalhe da história dela, mas a gente fez um olhar sistêmico em relação ao dinheiro e construiu uma história, e que eu quero mostrar para vocês, que foi onde eu cheguei ao tema dessa live de hoje, para a gente trazer essa questão da necessidade que nós temos de retomar a mãe. E a gente faz isso quando? Uma vez só? Não, constantemente nós fazemos isso, retomamos a nossa mãe. Esse é um exercício constante a ser feito para que você cresça, para que a sua criança cresça, para que você vá, como adulta, vai para o mundo. Porque quem faz toda essa bagunça aí na nossa vida é a nossa criança. É a nossa criança que exige algo ainda, ela que é a bagunceira. Então, quando a gente retoma ela, retoma a nossa mãe, entende o nosso lugar, entende essa criança, e aí sim a gente consegue ir para a vida como sendo adulta. Vou mostrar o cenário do atendimento desse cliente, só um minutinho. Bom, aqui tá o atendimento desse cliente. Então, lá no cantinho do lado em cima, onde tem lá umas estrelinhas, essa é o cliente. Esse atendimento foi com base na visão, no olhar sistêmico em relação ao dinheiro. Esse cliente, ele viu o dinheiro à sua frente. Tem algumas frases que eu anotei, deixa eu acompanhar aqui. Esse cliente, ele viu o dinheiro à sua frente, ela estava atrás do dinheiro. E o dinheiro olhava para frente. Então, essa cliente, o que o dinheiro falava para essa cliente é o seguinte: acelera, vamos. E ela falava para o dinheiro o seguinte: espera, calma, né? Como diz, fica quieto para te alcançar. Então, essa foi a comunicação. Na comunicação dessa história aí com a cliente, ela hoje está dentro de um relacionamento. A gente olha para a esfera anterior, foi olhar para o relacionamento dela. Nesse relacionamento, ela colocou o esposo à frente do dinheiro e também olhando para frente. Ou seja, antes dela ver o esposo, ela está atrás do esposo, exigindo algo do dinheiro para ficar quieto e exigindo ali
também algo do esposo. E o que ela exige do esposo é mais tempo de atenção junto, certo? Nessa construção, no desenrolar da história toda, existem mais coisas aí. Eu coloquei ali a mãe e o pai. Quando eu coloquei a mãe e o pai, os dois estavam bem à frente, bem maiores do que ela, e os dois olhavam para frente. Então a gente percebe uma ordem aí dos pais, um ao lado do outro, olhando para frente. E a mãe é essa que está circulada em azul. Quando eu pergunto qual que é a comunicação da mãe, o que ela sente que a mãe diz para ela, a mãe diz o seguinte: você é uma decepção. Essa é a frase que ela ouve da mãe. E o que ela sente de falar da mãe é simplesmente agradecer. E a comunicação em relação ao pai é o seguinte: o pai diz, filha, eu te amo. E o que ela diz para o pai é o seguinte: pai, me perdoe. Certo? E dentro dessa construção aí, em relação ao dinheiro, essas bolinhas menores que estão em laranja são os projetos dela. Então essa cliente hoje, ela tem vários projetos, ela tem 4 projetos. Ela tem um primeiro projeto dela que tá ali no meio e tá perdido, não olha para lugar nenhum. Ela tem um segundo projeto dela que quer nascer, quer que a cliente olhe para ela. Ela tem o terceiro projeto dela que tá lá na frente do esposo, que ele é pequenininho, que é um projeto do casal. E esse projeto fala para elas: cuide de mim. E ela tem um quarto projeto dela que tá lá em cima do dinheiro, que tá bem coladinho do dinheiro, que é o projeto aonde ela faz dinheiro. Então esse é todo o cenário do atendimento dessa cliente, mas eu vou te chamar a percepção aqui, dessa visão sistêmica aqui. Então perceba que ela está atrás do dinheiro e ela está atrás da mãe dela. Existem exigências aí em relação ao dinheiro, em relação ao esposo, existe uma necessidade aí e existe também, por estar atrás dos pais, uma necessidade em relação à mãe. E existe uma palavra de comunicação forte: você é uma decepção para mim. Essa fala, ela vem de uma fala de ser uma filha que já nasceu com muitas expectativas por parte da mãe. Ela foi a filha que foi colocado nela. Primeiro, ela foi a filha que veio e eles achavam que era um homem. Segundo, é uma filha que foi uma filha planejada, diferente das outras. Ela ainda tem 3 irmãs. Terceiro, é que essa filha foi depositado todas as expectativas. Por exemplo, quais expectativas? Você vai vencer na vida, você vai ser a rica da família. Então foi depositado todas essas questões, toda essa responsabilidade em relação à vida dessa criança. Desde criança foi colocado essas expectativas. Cresceu, foi para a vida, trabalhou, estava indo bem, de repente mudou de carreira, fez uma transição de carreira, e aonde construiu vários projetos. 3 projetos vieram nessa construção, projetos que ela criou do zero, que ela criou do nada, projetos com futuro, de ir para frente, projetos sim muito interessante. Começou, parou, bloqueou, houve ali um start dentro dos projetos em relação a vida dessa cliente aí. Quando a gente aprofunda mais em relação a isso, ela me traz um outro cenário que eu vou compartilhar aqui para vocês, que é esse cenário aqui. Quando nós olhamos a vida profissional dela, existe uma última empresa que ela trabalhou, onde ela ficou mais tempo, que foi uma empresa que deu muito para ela e ofereceu muitas possibilidades. E foi uma empresa onde ela decepcionou essa empresa. Então foi uma empresa onde quando foi construída essa história da empresa, ela se via atrás da empresa. Assim como na história dela, ela se vê atrás do dinheiro e tá bem lá atrás da mãe. Então assim, você vê como a repetição do cenário, ela se vê atrás dessa empresa que ela já saiu tem uns 10 anos atrás. E que depois de um tempo ela se arrependeu de sair e que ela teve uma postura de arrogância em relação a essa empresa. Qual foi a postura de arrogância dela? Ela estava indo muito bem, tinha inúmeras possibilidades, mas de repente ela viu, não é isso que eu quero. Jogou tudo para cima e foi cuidar
da vida dela, do que ela sentia no coração dela fazer. Só que ela fez isso de uma forma arrogante, fez isso sem reconhecer que era importante. Então, de alguma forma, ela desrespeitou essa empresa. Então, ela decepcionou essa empresa. E aí, o que acontece? Dentro desses outros 4 projetos que ela construiu, que nasceram do zero, quando ela colocou esses 4 projetos dentro desse campo, desse cenário, são essas 4 bolinhas pequenas, à frente da bola azul, são os projetos dela. Só que ela é pequena demais. E ela não consegue ver esses 4 projetos, porque ela paralisou ali ainda nessa empresa que ela sente que ela decepcionou. Então, ela se sente ali paralisada. Então, percebe que todo um trabalho de comunicação, todo um trabalho de voltar à sua postura, reconhecer o seu trabalho, porque se não houver bênção do seu trabalho, os outros projetos não fluem. Certo? Então, as leis sistêmicas colocadas para dentro da família de origem, deixa eu voltar aqui. As leis sistêmicas que nós utilizamos para nossa família de origem, para nossa vida, nós também utilizamos ela na nossa profissão. Então, se eu não tenho bênção do meu último trabalho, se eu fui arrogante em relação ao meu último trabalho, se eu não reconheci, eu também não tenho bênção de ir para a vida, eu não tenho força, eu fico ali vinculada em relação a isso. E foi exatamente esse momento onde a cliente se encontra, numa posição que a empresa maior, mas ela se sentiu ainda maior que a empresa, arrogante. E assim que ela partiu desrespeitando, e ela tem ciência disso, porque ela entende que a empresa deu muito para ela, foi muito colaboradora, foi muito parceira, mas no momento ali da sua transição de carreira, sem pensar, do nada, eu vou vencer. E aí, essa postura que ela tomou não ficou legal em relação à empresa. E depois houve um arrependimento muito grande depois, sabe? Então, eu fico preso ali nessa situação. Então, quando a gente faz esse trabalho, a cliente entende essa postura dela, essa comunicação, ela deve existir. Então, nós tomamos a nossa mãe, como nós tomamos a nossa mãe, voltando e entendendo, e a gente leva isso lá para a história da mãe dela, que houve ali uma exigência em relação a ela, aonde ela também decepcionou, aonde ela decepcionou a mãe, certo? Então, mãe, relacionamento. Lá na frente, nesse relacionamento empresarial, vida social, empresarial, ela também decepcionou a empresa. Observam os comportamentos. E onde que acontece isso? Vem da exigência daquela criança, da expectativa daquela criança desde pequena, aonde foi exigido dela que ela vencesse e fizesse muito dinheiro. Naquele momento que ela vai para a vida, e ela vai como muito grande para a vida, quando ela faz aquela transição de carreira dela, ela se torna arrogante. Então, nessa comunicação, esses projetos delas não são vistos, e tem projetos que estão extremamente perdidos. Por quê? Porque nesses projetos perdidos estão na frente dessa empresa. Como a empresa é muito grande, e nessa foto aqui ela se mostra como atrás dessa empresa. Porque pensa bem, se eu já partir dessa empresa, se eu já sair de lá, se eu já não estou mais lá, ou por que eu continuo ainda atrás dessa empresa? Sabe, aquela compensação, aquela dívida, aquela posição que falta esse trabalho da arrogância, de entender e reconhecer, pedir a bênção, reconhecer o seu papel, reconhecer sua postura, reconhecer sua ordem. Quando a gente muda todo esse cenário, pega todos esses projetos e junta todos eles, porque a gente tem projeto perdido, a gente tem projeto que quer nascer, tem um projeto com potencial, mas ele está muito pequenininho, e tem um projeto lá na frente querendo ser cuidado. E todos esses projetos hoje na vida dela pode ser sincronizado. Então, quando a gente pega todos esses projetos e junta e faz aquele círculo maior ali na frente, só assim ele consegue ser visto. Mas ela só consegue ver esse projeto a partir do momento que ela assume o papel dela,
trabalha essa arrogância em relação à empresa, trabalha essa bênção e esse reconhecimento desse último trabalho dela, só assim ela consegue olhar para esses projetos e ver eles todos unidos como grande ali na sua frente. Então, dentro desse cenário, dentro dessa visão dessa cliente, nós temos aí aquele papel de estar atrás sempre. Estou atrás do dinheiro, estou atrás da empresa que eu já trabalhei e os meus novos projetos, a minha transição de carreira não está fluindo. E ela não está fluindo porque da forma que eu estou atrás do dinheiro, da forma com que eu estou atrás da empresa, eu decepcionei a empresa. Eu fui uma decepção para minha mãe. Eu teve uma carga pesada demais na minha história de vida, aonde a minha mãe entende que eu fui uma decepção para ela. E aí essa pessoa, ela se sente hoje como uma obrigação, na obrigação e na exigência, já que ela decepcionou, de fazer dinheiro, certo? Só que como ela não tem, só que a gente não faz dinheiro no esforço, a gente não faz dinheiro atropelando aquilo que foi maior do que nós não fazemos dinheiro na arrogância. Sabe, assumindo o papel de ser maior do que a mãe, assumindo o papel de desrespeitando e sendo maior do que o trabalho que contribuiu para você. Então, se a gente não tem a bênção, nenhum projeto na frente tem futuro. Por mais que sejam projetos de inovação, projetos de visão, mas são projetos que não estão sendo cuidados por ela, porque o tempo todo ela ficou ali nessa posição de arrogância, querendo arrogar, querendo assumir o papel de filha em relação à mãe, querendo salvar, fazer dinheiro, e ela já veio com essa responsabilidade inconscientemente desde quando ela foi planejada, né? Porque ela já foi planejada, já gerou expectativas dela, todas em relação à vida. Esse é só um exemplo, mas a gente tem aqui nos meus atendimentos, eu tenho clientes que quer salvar a mãe, clientes que quer fazer dinheiro para daí então pertencer, clientes que querem organizar financeiramente para deixar a mãe bem, porque só assim ela vai conseguir viver a vida dela. Clientes que estão totalmente dependentes ali, ainda na sua infância, porque esperam algo da mãe, porque não tomaram a mãe. E tomar a mãe é cortar esse cordão umbilical, é entender que sim, você é pequena, a mãe é grande, que você vê a história dela, que você reconhece a dor dela, que você vê a história de toda a sua geração, que você reconhece, que você aceita isso. Às vezes você precisa parar de lutar contra isso, falar que se rende, você precisa devolver sua mãe para sua avó, você precisa parar de educar, você precisa tirar essa culpa e cortar o cordão umbilical dela. Então, o que eu mais tenho visto hoje são a culpa que os filhos têm em relação à mãe. Isso é muito doído. Por quê? Porque ele não consegue ir para a vida. Ela está presa ali na mãe. Então, sempre que tem uma história dessa e que a gente constrói isso na vida dela, nunca vi nos meus atendimentos ou com as minhas clientes, eu nunca vi alguma mulher que tenha tido sucesso, que tenha tido felicidade, que estivesse feliz. É como se essa cliente também não se permitisse a viver uma vida feliz, tendo um bom relacionamento e tendo sucesso financeiro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é justo que todas as mulheres da sua geração sejam infelizes, não tenham um bom relacionamento e não façam dinheiro. Então, corte esse cordão umbilical e honre a sua família, honre o feminino da sua geração. Como? Indo para a vida, tendo bons relacionamentos, fazendo dinheiro, mas você só consegue fazer isso numa postura de adulta, na postura de criança você não faz. Por isso, o retomar a mãe é um exercício diário, constante. Trazer essa visão sistêmica para sua história de vida, ela é fundamental. E foram esses os exemplos que eu mostrei aqui.
Eu espero ter contribuído aqui de alguma forma para vocês, né? De repente alguém pegou carona e é muito bem-vindo nessa carona, porque essas minhas lives é para trazer um despertar, porque existem cada vez mais mulheres sofrendo, cada vez mais mulheres com femininos feridos sofrendo, cada vez mais mulheres presas à sua família de origem por culpa, porque não consegue, sabe, cortar esse cordão, enquanto ela não consegue trabalhar essa criança, enquanto ela não consegue curar, ela não vai para a vida, ela só vai perdendo energia de vida. Então é esses insights que eu trago todos para vocês, para que a gente tenha percepção. É muito importante que nós olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa família de origem, para que a gente honre a nossa geração de mulheres indo para a vida, sendo feliz e sim, reconhecendo nas outras mulheres, permitindo que as outras mulheres vejam em nós aquilo que nós odiamos na nossa mãe. Sabe? Porque é a essência que nós trazemos. Então, se a gente não tem um bom relacionamento com a nossa vida, no nosso trabalho, com os nossos parceiros de trabalhos, sabe? Com relacionamento em casal, relacionamento na nossa família, se nós temos essa dificuldade de elogiar uma mulher, sabe? De aplaudir o sucesso de uma mulher, então existe problema com a sua mãe. Volte para sua casa interna e trabalhe a sua mãe dentro de você. E aí a gente trabalha a nossa mãe e as nossas gerações, porque esse é o nosso feminino, tá? Então, esse é o convite para que você evolua o seu feminino, porque nós merecemos, nós todas mulheres merecemos ser felizes. E outra coisa, mulheres crescem com mulheres. Durante muito tempo da minha vida, eu preferia trabalhar com homens, que era melhor trabalhar com homens. Depois eu entendi o porquê que eu tinha essa preferência. Hoje não. Hoje meu trabalho é com mulheres, para mulheres. Eu adoro ver uma mulher linda, elogiar uma mulher. E eu trabalho isso em mim, me elogiando a cada dia também, né? Trabalhando mais a feminilidade. Enfim, é isso. Obrigada pelos que estiveram aqui presente. Vou deixar essa live gravada. Curtem, comentem, coloquem aqui suas dúvidas e me incentive para que eu traga mais conteúdos de contribuição aqui, para que a gente possa evoluir mais o nosso feminino, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.